Antes de mais nada, eu queria agradecer profundamente ao Instituto Semeia, não só pela oportunidade de estar aqui com vocês essa manhã, mas mais do que isso, o Semeia tem sido um parceiro incrível para o programa de parcerias público-privadas do governo de Minas. Tem colaborado financeiramente, moralmente, estrategicamente com um dos projetos que na nossa carteira do governo de Minas é um dos projetos mais inovadores que temos, que é o projeto do desenho de uma parceria público-privada para a Rota Lund. Mas não é sobre esse projeto que eu quero falar hoje, a Tita vai falar sobre ele daqui a pouco, eu acho. Enfim, eu queria falar um pouco sobre parcerias público-privadas. O passador de slides está com você? Opa, está aqui, só um minutinho. Aqui, Marcos. Tá bom? Obrigada. Sempre que eu estou falando sobre isso, uma pergunta muito comum que eu ouço é: fazer parcerias público-privadas dá um enorme trabalho. Leva tempo, energia, gasta dinheiro. E para que mesmo nós estamos fazendo isso? E a minha conclusão, e eu vou começar pela conclusão, ela é simples e direta. Fazer parcerias público-privadas faz sentido se e quando elas contribuem para aumentar a eficiência do governo. É isso mesmo, eficiência. Fazer com que o governo funcione melhor. Esse é o sentido de fazer parcerias público-privadas. Mas isso só nos leva a um outro problema, né? O problema de por que mesmo que parcerias público-privadas acrescentam eficiência? Ou ainda dizer essa pergunta de outra forma: que tipo de problema do governo as parcerias público-privadas ajudam a resolver? Que tipo de ineficiência pode ser sanada por parcerias público-privadas? Bom, a gente podia ficar aqui uma semana falando sobre isso, né? Mas a verdade é que tem um aspecto da atuação governamental em particular que eu gostaria de dividir com vocês hoje. E esse aspecto é que organizações do governo têm uma tara, um fetiche com regras e processos. Regras e processos. Quase todas as organizações governamentais, certamente que vocês conhecem, só se preocupam com isso. E muito poucas delas realmente se preocupam com os resultados para os quais elas foram criadas para atingir. Eu trabalhava num prédio muito grande no centro de Belo Horizonte, na Praça 7, para quem conhece BH, que era um prédio muito velho, do Niemeyer, construído na década de 60. 23 andares, tinham 3 elevadores, só de servidores públicos, o prédio do governo. Aquilo ali na hora do almoço ou de manhã cedo era uma zona para entrar, um lobby ali, um absurdo de gente e tal. E para tentar organizar, os caras colocaram as fitas crepes no chão para tentar organizar filas. E como o lobby era pequeno, as fitas crepes tinham 40 centímetros, assim, fazendo as 3 filas para os 3 elevadores. E, obviamente, ninguém respeitou aquilo, então o condomínio do prédio colocou um cara, na verdade 2 caras, cujo objetivo era garantir que as pessoas ficassem dentro do espaço entre as fitas crepes. E os caras faziam aquilo com uma paixão incrível. Vocês não acreditariam. Você não via o cara. Se você pisasse na fita crepe, o cara aparecia, materializava e te mandava voltar para o meio. Para tentar organizar. Enfim, um belo dia, estava fechando um projeto, 10 horas da noite. Vocês podem imaginar, 10 horas da noite, num prédio de servidor público, não tinha uma alma viva no lugar. Eu desci para comer uma coxinha na Praça 7, voltando, preocupado com o tanto que tinha que trabalhar, apertei o botão do elevador, encostei na parede assim. Não é que o cara materializou, apareceu e mandou eu ir para a fila? Eu juro, isso realmente aconteceu. Que fila, meu irmão? Essa é a pergunta óbvia, né? Mas na cabeça do cara, ele não consegue ver para que a regra foi criada. Sabe a única coisa que ele consegue enxergar? A regra. Esse é o tipo de característica que atrapalha a vida de servidores públicos pelo Brasil afora. Só a regra importa. O resultado não importa. Tem que obedecer a regra. Se você desrespeitar a regra 8666, você vai preso. Agora, se a escola realmente está ensinando alguém, isso é pouco relevante. Enfim, esse é um problema muito sério. Uma outra visão desse problema é que, quando as pessoas, portanto, tentam começar a pensar fora da caixa, vamos tentar pensar fora dessa regra para alcançar o objetivo, sabe o que acontece com essas pessoas? Elas não conseguem mais, porque elas estão há 10, 15 anos pensando só em regra. A melhor visão que eu já vi disso é esse vídeo aqui. Oh, não!
What do I do? Help! We'll be stuck here forever! Do not panic! Do not panic! We are trained professionals! Now stay calm. We are going around the leaf. Around the leaf? I don't think we can do that. Oh, nonsense. This is nothing compared to the twig of 93. That's it. That's it. Good. You're doing great. There you go. There you go. Watch my eyes. Don't look away. And here's the line again. Thank you. Thank you, Mr. Soil. Quem é que trabalha, já trabalhou para o governo aqui, deve ter se identificado com essas assessorias jurídicas dos órgãos e essas folhinhas caindo na frente. Então, porra, dá a volta, cara. Mas não dá, não é um problema das assessorias jurídicas, é claro. É que institucionalmente os governos foram criados para obedecer regras. Pensar fora da caixa nunca foi tradicionalmente uma coisa que eles estavam acostumados a fazer. E se todo mundo concordar aqui comigo, eu tenho certeza que vão concordar, vão dizer, isso é um puta problema para o governo, é um puta problema para encontrar novas soluções, é um puta problema, é um problema maior ainda, se eu quero dizer, para as organizações do nível da rua, as organizações que estão fazendo atendimento ao cidadão, as organizações que estão prestando serviço. Essas aqui embaixo, ó, que estão conversando com as pessoas, elas não conseguem inovar, elas só pensam em regra, elas são incapazes de buscar novas soluções. Isso é um problema aqui no Brasil, é um problema ao redor do mundo. Como é que a gente soluciona isso? É sobre isso que eu quero falar nos próximos 60 segundos. Como a gente soluciona isso? A gente precisa criar, o professor Chico Gaetano aqui, que foi meu professor que ficava falando isso, a gente precisa criar mecanismos para que essas organizações sejam mais, vou falar uma coisa aqui que para o governo é quase um pecado, flexíveis. Elas precisam ser capazes de buscar novas soluções, elas precisam pensar em resultado e não em processo. Como fazer isso? Há várias iniciativas pelo Brasil. Parcerias público-privadas são uma delas. As parcerias público-privadas são um esforço enorme de atrair a iniciativa privada, transferindo a elas... Se você tivesse que dar uma frase agora, de conclusão... Agora, eu tinha mais um minuto. As parcerias público-privadas são um esforço para garantir autonomia e flexibilidade para esses caras, para quem efetivamente presta serviço, com o qual o governo faz um contrato não de processos, mas de resultados, permitindo foco naquilo que realmente é importante, atraindo assim a expertise da iniciativa privada, repito, para buscar resultados e parar com esse foco obsessivo em processos. E é com esse mecanismo que o governo de Minas Gerais conseguiu resultados incríveis até agora. Conseguiu desenvolver projetos de um projeto complexo prisional com 100% dos presos trabalhando e 100% dos presos estudando, custando 10% a menos para o governo. Ou conseguiu desenvolver uma obra de 700 milhões para um estádio de futebol, terminada no prazo e no orçamento. E conseguiu desenvolver projetos de atendimento ao cidadão, cujo tempo de médio de espera, pasmem, é de 32 segundos, buscando gerar eficiência por meio do foco em resultados e não em processos. É isso. Muito obrigada. Obrigada. Bom, gente, o CEMEIA trabalha estruturado em pilares, e um deles é o testar, que aqui tem um significado muito especial, que é aplicar soluções sem medo de aprender enquanto está se caminhando, né? Então, isso é muito importante nessa questão das PPPs, e é o que a gente vai conhecer um pouco melhor agora, que eu gostaria de chamar aqui a Tita, Ana Luísa Riva, que é a diretora executiva do CEMEIA, que vai explicar para a gente o projeto da PPP da Rota das Grutas Peterlund. Tita, por favor. Bom dia. Tá ligado? Bom dia a todos. Você precisa do... Eu preciso, obrigada. Bom dia a todos. Estou muito contente de estar revendo grandes amigos aqui hoje, parceiros. Agradeço a cada um de vocês o tempo aqui conosco. Cadê o nosso querido Mário, que chegou? Chegou. Eu ia ficar muito triste se o Mário não chegasse. Agradecer a presença do Mário. Agradecer, antes de qualquer coisa, a Zuzu. Viu, Zuzu? Já agradecemos antecipadamente pela moderação que você vai fazer ao longo dessa manhã. E eu vou contar rapidamente para vocês um pouquinho sobre o projeto da Rota Lund, que o Marco Siqueira já introduziu o conceito das parcerias. Eu começo reforçando que eu acho que uma das características do CEMEIA é que não são projetos do CEMEIA. Esses projetos não são nossos, são projetos das nossas UCs, que só estão aqui hoje porque existe uma ampla rede de parceiros. Nós não seríamos nada sem os nossos parceiros, sem os nossos consultores, sem todos aqueles que têm colaborado nesse processo de construção dos projetos. E, para isso, eu gostaria de agradecer a Celso Toledo,
está aqui conosco, Márcio Pagés, toda a equipe da E2 e da LCA, pelo empenho na produção desse projeto que eu vou mostrar para vocês. Gostaria de agradecer Manuel Serrão, Léo Geluda, pelo Fumbil, estendendo o agradecimento à Rosa, pela participação importante que o Fumbil teve no processo de construção desses estudos também. Queria agradecer, cadê o Fernando? Fernando Souza, Tamoios. Fernando, pelo excelente trabalho desenvolvido. Fernando foi a pessoa que praticamente morou em Minas há alguns meses para conversar com todas as comunidades, esteve presente lá para fazer um amplo levantamento de campo, para captar os interesses, as preocupações de todos aqueles que vivem na região da rota. E Marco Aurélio, cadê o Marco? Queria o nosso advogado, né, aquele que punha o nosso pé no chão, sempre fazendo com que a gente tomasse cuidado para amarrar todas as coisas bem em termos jurídicos. Agradecer o Marco Aurélio e o Maurício Portugal pelo trabalho. Então, isso aqui é o resultado do trabalho de muitas pessoas e que eu não posso deixar de mencionar a excelente equipe do governo de Minas. Não só através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Marco Siqueira, e toda a sua equipe, que é um exemplo. A gente brinca que a gente, às vezes, ficava até constrangido, porque eles eram mais eficientes ainda do que a gente no acompanhamento do cronograma. A gente falava, nossa senhora, isso vindo do governo, quando é que você ia esperar isso? Mas é um time de primeira, né, Marcos? E o IEF, né? Eu acho que o IEF teve um papel muito importante, não só a diretoria, os gerentes, mas também os gestores de todas as unidades de conservação que participaram ativamente da construção desse projeto. Vocês podem ter mais informações no nosso relatório. Eu vou contar, basicamente, que o início dessa brincadeira foi voltado a pensar nos resultados. É o que o Marcos falou. A gente queria, acima de tudo, alguma coisa que desse resultado para a conservação e para o desenvolvimento. Nós queremos, né, porque o projeto está no seu início, alguma coisa que traga conservação das unidades dos nossos parques, mas, ao mesmo tempo, oportunidades de geração de renda, geração de emprego, de melhoria de vida das pessoas que vivem naquela região. Esse foi o nosso ponto de partida. Isso a gente não podia perder de vista. Os incentivos tinham que estar alinhados, né? Acho que a história da formiguinha, aqui que o Marcos passou agora. Opa, peraí. Para isso, o nosso exercício começou de uma maneira bastante interessante. Nós começamos a pensar o que nós deveríamos trabalhar nessa parceria, o que o privado deveria fazer para garantir a conservação e o desenvolvimento. E, inicialmente, na nossa primeira reunião, não sei se o Marcos vai lembrar disso, nós tínhamos um conjunto de quase 100 indicadores, que era o que o governo queria repassar para o privado. O privado tem 100 coisas para fazer e nós vamos monitorar essas 100 coisas. E aí a gente parou e falou, para aí. Se tiver 100 coisas para monitorar, não vai acontecer nada. Vamos à regra dos 80-20. Né? Vamos identificar aqui quais são as ações, os 20% das ações prioritárias que vão contribuir para 80% dos resultados que a gente busca. E vamos diminuir radicalmente o número de ações a serem monitoradas. Vamos aprender a priorizar. Não dá para fazer tudo. Quanto mais a gente quer fazer, menos a gente vai conseguir ser eficiente no monitoramento. Hoje chegamos numa estrutura de praticamente 20 indicadores. Nós conseguimos de 100 baixar para 20, tentando identificar nesse conjunto aqueles que são mais importantes de serem monitorados, o que não pode deixar de acontecer para que a conservação e desenvolvimento possam ser o resultado dessa parceria público-privada. E aí veio um conceito importante, que é, quanto mais a gente pede, quer dizer, não adianta a gente pedir 100, né, se a gente não oferecer condições para isso acontecer. A gente tem que sempre saber dosar. Quanto mais a gente pede, mais a gente tem que dar. Então, a gente usou muito essa lógica para tentar reduzir ao que era mais essencial e para que o governo pudesse oferecer todas as condições para que esse consórcio, que a gente espera que venha participar do edital, possa, de fato, apresentar os resultados esperados. E uma outra questão importante dessa parceria, a gente ouve, às vezes, as pessoas questionarem, pô, mas parceria público-privada, isso não é uma coisa legal, né, para os parques. Aqui é importante colocar trazer uma informação. Isto é uma verdadeira parceria, o que está sendo feito pelo governo de Minas, porque aqui há uma cenoura para os dois lados. Significa que, se o privado for muito bom no desempenho das suas funções, se o privado garantir a conservação
das grutas, né, na rota, e se o privado conseguir aumentar o número de turistas, respeitando-se o plano de manejo, e tiver um lucro, vamos supor um lucro exorbitante, porque essa palavra lucro às vezes assusta na área ambiental, esse lucro ele é dividido com o governo. Então, o governo ele apoia o privado na estruturação, eventualmente ele até dá uma contraprestação para o privado, para que o privado possa garantir a conservação daquele espaço. No entanto, se a performance for muito boa, o governo passa a receber. Ou seja, há uma cenoura para os dois lados, né? E o governo pode, sim, de ser um pagador, passar a ser um recebedor, como se fosse uma outorga, se o projeto for muito exitoso. Isso é uma inovação também, isso é um conceito bastante importante. E como os próximos passos, nós temos uma previsão de que Minas, né, Marcos, lance a consulta pública desse primeiro projeto agora no dia 13 de junho. Vai se iniciar a consulta pública. Nessa consulta pública, nós entendemos que vai ser muito importante a participação ampla das organizações da sociedade civil, para que possam conhecer o trabalho, conhecer os indicadores, conhecer os encargos, conhecer a proposta, conhecer o sistema de pagamento e dar a sua opinião. Isso acontece em breve e, claro, com muita cautela, temos muita cautela, né, mas também o nosso frio na barriga, o espírito de aventura, né, de a gente estar construindo uma coisa nova, que não é uma verdade absoluta, mas é uma tentativa, é o que traz essa foto, né? Aquele frio na barriga. Estamos todos ansiosos e torcendo para que a gente possa trazer alguma solução positiva para as nossas UCs. Convido a todos a conhecer mais sobre o projeto no nosso relatório e também entrando em contato conosco. Nós estamos à disposição.